Como instalar o Google Analytics através do Google Tag Manager em seu site WordPress de modo prático e descomplicado. Olá, eu me chamo Everton Oliveira e hoje eu vou mostrar como executar o Google Analytics em seu site sem precisar ter que escrever alguma linha de código ou algo do tipo ou abrir alguns arquivos de programação. Primeiramente, eu queria explicar o que é o Google Tag Manager. Como o próprio nome já diz, Google Tag Manager é um gerenciador de tag ou scripts. Você já deve ter ouvido falar algum deles. Por exemplo, o pixel do Facebook, a tag de conversão do Google Ads, a tag de remarketing do Google e o código de acompanhamento do Google Analytics, que veremos hoje. Então, o que vamos precisar para podermos fazer essa instalação em nosso site? Primeiramente, nós vamos precisar de um site e uma instalação em WordPress. Futuramente eu vou gravar outros vídeos falando como instalar o próprio Tag Manager em sites que não são o WordPress. Então, primeiramente, nós vamos precisar de uma instalação de um site em WordPress. Vamos precisar de uma conta já configurada do Google Analytics. E vamos precisar de uma conta no gerenciador de tag do Google Tag Manager. Então, primeiramente, vamos criar a nossa conta. Eu já tenho a minha conta, mas você pode criar a sua aí. Depois eu posso gravar um vídeo explicando como criar uma conta no Google Tag Manager. Então, vamos fazer o login. Então, para você criar uma conta no Google Tag Manager, você precisa ter uma conta Gmail. Você precisa ter um e-mail do Google. Então, essa é a nossa tela inicial, depois que você cria uma conta no Google Tag Manager. E nós precisamos criar um container. Eu posso criar uma conta nova aqui para fazer a administração. O que são os containers? Os containers são essas caixas que vocês podem ver. Cada uma dessas caixas é responsável por um site. Então, eu posso ter outros containers para outros sites. E dentro de cada um deles vai ser responsável pelos todos os scripts que serão gerados para esse site. Por exemplo, eu tenho esse site, esse primeiro site. Então, todos os scripts que estão dentro desse site estão sendo administrados por esta conta, por esse container. Eu tenho esse outro site e todos os scripts, tags e códigos de acompanhamento estão sendo gerados dentro deste container, que são responsáveis somente por esse site. Eu vou criar um outro container. Eu preciso dar um nome para esse container. Eu já tenho o site aberto aqui, eu vou usar esse como exemplo. Perceba que eu não tenho então eu estou usando esse site aqui como exemplo. Perceba que eu não tenho o Analytics ainda instalado nesse site. Então eu vou pegar aqui o nome. E vou dar um nome para essa conta. Eu costumo usar o mesmo nome do site, porque fica mais fácil de identificar. Então aqui a gente pode anonimamente compartilhar os nossos dados com o Google. Isso aqui é muito importante porque ajuda o Google a entender o comportamento também dos usuários em nosso site, para que a gente possa usar futuramente essas informações a nosso favor. Configuração do container. Também costumo colocar, esse aqui não quer dizer que seja a URL do seu site, tá bom? Ele só precisa dar um nome, ele só dá um exemplo aqui porque é para um site, mas não precisa necessariamente colocar ali a URL do seu site. Essas configurações de URL, onde vão ser instalados os scripts, nós vamos ver dentro do container no momento que a gente cria as tags e os acionadores e instala a tag de acompanhamento do Tag Manager dentro do site. Então, não é necessário colocar exatamente aqui a URL. Tendo o nome aqui para você poder identificar, já vale. Segundo, a plataforma de segmento. Então, nós temos Web, iOS, Android e AMP. Então, como nós vamos instalar
num site, então nós vamos seguir como web. Se fosse um aplicativo para celular, iOS ou Android, eu escolheria uma dessas duas opções. Então, como no meu caso é um site, é uma URL, é a web, então nós vamos seguir pela web. Aqui nós precisamos aceitar os termos, então a gente pode mudar para português. Se você quiser ler antes de aceitar, fique à vontade. Mas eu não costumo fazer isso, então já aceito direto. Salvando. E carregou. Já estamos dentro do nosso ambiente do Google Tag Manager. Perceba que o Google Tag Manager, após criarmos a nossa conta, ele nos apresenta dois scripts para adicionarmos dentro do nosso site. Se estivermos fazendo uma instalação dentro de um site que não é WordPress, nós vamos precisar desses dois códigos. Por que o Google Tag Manager apresenta dois códigos, dois scripts? Um, ele está dizendo que nós precisamos colocar dentro da tag header e o outro dentro da tag body. Por que isso? Porque quando nós temos algumas tags, alguns scripts eles rodam no head, no cabeçalho do seu site. Outros rodam no body. Então, por isso, você precisa colocar esses dois códigos no seu site. Se você colocar somente um desses dois e não os dois, pode acontecer de algumas tags, alguns códigos de acompanhamento não funcionarem. Por quê? Porque ele já pede para que você coloque os dois para não correr o risco de você ter alguma tag que rode no body e você só instalou a tag no header. Tá? Então, se for instalar, mantenha sempre os dois instalados. Como no nosso caso, hoje, nós estamos fazendo um exemplo em WordPress, nós só precisamos do código do Google Tag Manager. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou abrir aqui um bloco de notas e vou copiar esse código aqui. Posso pegar esse aqui de cima, tá? E vou colocar aqui no meu bloco de notas. Vou deixar guardado aqui. Logo a gente já vai voltar para esse código aqui e eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa, só o único código que a gente precisa pegar daqui. Posso fechar agora essa tela. Pronto, já tenho o meu Tag Manager preparado. Agora, antes de eu começar a instalação de tag, assinadores e adicionar o meu Google Analytics dentro do meu site, eu preciso instalar o Google Tag Manager dentro do meu site. Então, eu estou aqui dentro do meu painel do Google, do WordPress, né, do site, e eu preciso instalar um plugin que vai fazer com que ele reconheça o código do Google Tag Manager. Então, vamos adicionar, desculpe, eu vou voltar aqui, painel, era a tela que nós estávamos, tá? Eu vim aqui até a parte de plugins e adicionar novo. E aqui no campo de busca, eu vou escrever Google Tag Manager. O plugin que geralmente eu uso é esse aqui, ó, Google Tag Manager. Existem outros, tá? Mas esse é o que eu costumo usar e geralmente me atende, nunca tive problema com esse plugin aqui. Então clicamos em instalar, ele começa a instalação, ele informa que está instalado, agora nós precisamos ativar o plugin. Então vamos ativar. Já deu ok, ele já passou para cá, está aqui, nosso plugin Google Tag Manager está ativo. O que precisamos fazer agora? Nós precisamos vir em configurações, Google Tag Manager, e ele pede o ID do nosso Google Tag Manager para instalar no nosso site. Aonde eu consigo esse código do Tag Manager? Lembra que eu falei para vocês que nós precisávamos
copiar e salvar aquele script, o nosso código é esse código que fica logo depois da data layer. Tá? Esse é o ID do nosso Google Tag Manager. Então nós copiamos ele. Deixa eu ver se no outro fica mais ó, ele está aqui em cima, ó. Posso simplesmente abrir aqui, ó. Você pode ou, deixa eu mostrar de novo, ó. Você pode ou copiar esse código daqui, ou clicar nele. Eu vou pegar esse código aqui de baixo para mostrar para vocês de modo mais prático. Nós temos os dois scripts, tá? E aqui ele já disse para nós o seguinte, ó. ID. Então, é esse código aqui que nós precisamos. Então, você pode pegar daqui ou pode pegar direto na sua conta. Aqui em cima é o mesmo código. Muito bem. Já temos o nosso código do Google Tag Manager. Já temos o nosso Tag Manager, o plugin do nosso Tag Manager instalado dentro do WordPress. Agora vamos informar o plugin qual é o nosso ID. Informei o ID, agora vou salvar as alterações. Gravações salvas, vamos ver se realmente ele está instalado em nosso site. Vamos dar um atualizar. E perceba que aqui ele já deu sinal que tem uma tag já instalada no meu WordPress. Já consegue perceber que tipo, não tem mistério? É muito mais fácil do que se eu tivesse que abrir o código fonte desse site e ter que colocar esse código na mão. Eu não precisei ainda digitar nenhum código. A única coisa que eu tive que mexer com o código era para abrir e poder pegar o ID. Então eu nem precisei manipular esse código. Tanto que se eu não quisesse fazer isso, eu também poderia ter pego o código diretamente aqui no Google Tag Manager. Então até o presente momento não precisamos mexer em nenhum código fonte dentro do site. Não precisamos acionar ou nem solicitar a ajuda de um programador. Ok? Segundo ponto, por que o nosso assistente de tags aqui do Google está dizendo que ele está amarelo? Porque o Google Tag Manager ele é apenas um script, ele não está executando nenhuma ação. Então, não existe nenhuma tag de acompanhamento ou de ação instalada dentro do Tag Manager. Agora, nós vamos instalar a nossa primeira tag, que é a tag de acompanhamento do Google Analytics. Aí você vai perceber que esse status da tag do Google Tag Manager vai mudar. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos é criar uma tag. Vamos clicar em tags. Lembrando que eu estou dentro do meu ambiente de Google Tag Manager, certo? Então eu tenho uma tag. Agora eu vou criar uma nova tag. Vamos criar uma nova tag. Vamos dar um nome para essa tag. Eu vou chamar ela de tag Google Analytics. Ok. E vamos configurar essa tag. O Google Tag Manager ele já vem com diversas configurações, diversas pré-configurações de diversos serviços. Tá? Então, nós temos aqui Google Analytics, nós temos acompanhamento de conversão de Google Ads, que futuramente eu posso gravar algumas aulas, alguns vídeos mostrando como se instala uma tag de conversão usando o Tag Manager, a tag de remarketing do Google Ads. Então, existem diversas pré-configurações de diversos outros serviços que o Google Tag Manager já oferece, facilitando muito aí a vida de quem precisa taguear algum tipo de informação. Digamos que o que você tem para instalar dentro do site não tem nenhum serviço pré-instalado aqui. Então, como a gente faria isso? Nós faríamos por essa personalidade aqui, ó, HTML personalizado. Então, aqui eu poderia pegar um script. Se viesse um script dessa forma aqui, eu copiaria ele e colocaria dentro desse HTML personalizado. Mas não é o foco dessa aula, eu posso gravar um outro vídeo mostrando como instalar uma tag, um HTML personalizado. Tá? De momento nós vamos voltar aqui para as atenções para o foco da aula, que é o Google Analytics Universal. Então clicamos aqui no Google Analytics. Nós temos aqui visualização de página. Perceba que existem várias outras
eventos, a gente pode estar monitorando um evento de um clique, uma transação, uma compra. Tá? Então existem diversos outros tipos de acompanhamento que futuramente eu posso gravar alguma aula falando sobre isso. Configurações do Google Analytics. Então, eu vou informar a nova variável. Nesse momento, ele me pede o ID de acompanhamento do meu Google Analytics. Isso aqui é uma variável, então nós podemos dar um nome para ela, a variável UA, que eu vou saber que é do Google Analytics. Então agora vamos configurar essa UA. E onde eu pego esse código de acompanhamento? Dentro do Google Analytics, eu já tenho ela aqui na minha tela, mas eu vou voltar aqui para mostrar para vocês aonde que eu consegui pegar essa informação. Então eu já estou dentro da conta, né, do Google Analytics. Então dentro de administrador, eu venho em propriedade, informações de acompanhamento, código de acompanhamento. Lembrando, repetindo, eu vou voltar aqui, clico em administrador, venho em propriedade, informações de acompanhamento, código de acompanhamento. E a única coisa que eu preciso é pegar esse código aqui. Se eu fosse adicionar esse código de acompanhamento no meu site sem utilizar o Google Tag Manager, ou num site que não fosse o WordPress, eu precisaria copiar todo esse código e colocar ele na posição correta. Mas, como nós estamos usando o Tag Manager e usando o WordPress, eu só preciso desse código que é o ID de acompanhamento. Então eu vou copiar, vou voltar no meu Tag Manager, ID de acompanhamento. Vamos colar e vamos salvar. Pronto. Feito isso, já tenho a minha variável UA, eu dei um nome para ela, então ela já armazenou o ID dentro dessa variável. E vamos salvar. Minha variável, minha tag está salva. Opa, só um minuto aqui, não era para ter fechado. Agora, para que essa tag funcione, eu preciso dizer para o meu site em que momento isso acontece. Qual momento que esse Google Analytics começa a funcionar no site. Nós chamamos isso de acionamento. Existem diversas formas. Eu posso colocar para que ele seja acionado em todas as páginas. Eu posso dizer que eu quero que essa tag seja acionada somente quando eu carregar a página inicial, ou eu quero que essa tag do Analytics seja acionada somente quando a página de /contato seja acionada. Então eu posso criar diversas formas de acionamento. Como o Google Analytics é um script que a gente quer que monitore todo o nosso site, então é um carregamento em todas as páginas, exibição em todas as páginas. Eu posso criar alguns tipos de acionamento. Eu tenho o acionamento de todas as páginas já pronto, mas eu vou criar um acionador aqui novo, só para vocês verem como é que funciona para criar um acionador. Então, acionador, todas as páginas do site. Configurar. Exibição de página. Todas as exibições de páginas. Se eu trocasse aqui, ó, acionador, todas as páginas, ou página de contato, ou página de agradecimento após preenchimento do formulário, ou página de um determinado produto. Eu colocaria aqui algumas exibições de página e eu definiria qual seria a URL. Mas nesse caso, nós vamos manter aqui acionado todas as exibições de páginas e vamos salvar. Muito bem. Tendo isso pronto, tendo a nossa tag e o nosso acionador configurado, nós vamos salvar. Muito bem. Finalizamos.
está funcionando em nosso site? Não, ainda não. Por quê? Eu apenas configurei a tag lá dentro do Google Tag Manager, mas eu ainda não transmiti ela para o site. Eu estou recarregando o site aqui para a gente conferir que realmente ela ainda não carregou o Analytics. Para que isso aconteça, eu preciso simplesmente, na nossa área de trabalho, aqui no espaço de trabalho do Google Tag Manager, clicar em enviar. Quando eu faço isso, o Google Tag Manager me pede para que eu descreva o nome de uma versão. Por que isso é importante sempre colocar? Eu vou colocar aqui, ó, versão Google Analytics. Enviada a tag Google Analytics. Vamos botar assim, Google A. Por que eu preciso fazer isso? Porque se caso aconteça alguma coisa de eu enviar um script para dentro do site e o site por algum momento ou por qualquer tipo de problema pare de funcionar, eu sei exatamente qual foi a tag que eu enviei. Eu posso vir aqui e deletar essa tag que eu enviei sabendo pelas versões que foram enviadas. Se eu não faço isso, talvez possa acontecer de um problema no site e eu não consiga identificar qual das tags eu enviei. Tem algumas pessoas que fazem todas as verificações, fazem todas as modificações e criam todas as tags e enviam todas as tags em uma única versão. Eu não costumo fazer isso porque eu prefiro ter um controle exato de cada tag que eu envio para o site, para justamente se caso der um problema, eu consigo identificar qual das tags estão dando problema e deletar elas. Agora sim, eu posso clicar em publicar. Muito bem. Então aqui ele dá um resumo, né, do que foi feito. Então foi itens da versão, uma tag, um acionador e uma variável. Foi o que foi criado e foi enviado. Aqui nós temos as alterações da versão, acionador todas as páginas do site, a tag Google Analytics e a variável UA. Ok? Como que eu faço para saber se essa tag que está no meu site está funcionando ou não? Primeiro, nós temos duas opções. Eu vou recarregar aqui. Perceba que já mudou aqui meu Google Assistente e está aqui, Google Analytics, instalado. Percebe que o Google Tag Manager não está mais amarelo. Por quê? Porque agora ele já está fazendo o gerenciamento de uma tag. Nesse momento a gente conseguiu perceber que conseguimos instalar o Google Analytics em nosso site em WordPress sem precisar do auxílio de um programador, apenas usando o Google Tag Manager, uma instalação do WordPress, uma instalação e configuração do Google Analytics e o plugin do Google Tag Manager que foi instalado dentro do WordPress. Ok? Uma segunda forma da gente saber se esse plugin está funcionando ou não, nós voltamos aqui no espaço de trabalho. Essa aqui é uma das maneiras mais corretas de se fazer esse teste, porque nem todos os scripts ou tags que forem instaladas, a gente vai conseguir analisar por aqui, certo? Caso eu tenha um pixel, por exemplo, do Facebook, eu não consigo visualizar esse pixel usando essa ferramenta. Existe uma outra ferramenta que é o Facebook Pixel Helper, que auxilia isso. Mas se caso você não tenha, você pode usar a própria ferramenta do Google Tag Manager. Como se faz isso? Depois da nossa tag instalada, nós só precisamos clicar aqui, ó, visualizar. Pronto, ele vai dar um aviso informando que o espaço de trabalho está sendo visualizado. Nós voltamos em nosso site, recarregamos. E percebe que a nossa tela, o nosso navegador está nos mostrando um outro painel no nosso site. Tá? E aqui eu consigo visualizar que a minha tag
do Analytics está sendo carregado no meu site. Essa ferramenta aqui é muito apropriada porque, digamos que eu tenha uma tag de conversão ou uma tag de acompanhamento instalada em uma única página, em uma página específica, ou seja, uma página de um produto, uma landing page, algo do tipo. Quando o meu site carrega, esse script ele vai aparecer nessa região aqui, que são as tags que não estão sendo carregadas na página. No momento que eu carrego essa página, esse script ele passa a aparecer nessa outra seção, que são os scripts que estão sendo carregados. Por exemplo, tag de remarketing. A gente vai perceber que a tag de remarketing ela vai estar carregada, só que ela vai estar nessa parte inferior, nessa seção, porque elas não está executando. Se eu for para uma página em que eu determinei que o meu remarketing seja marcado e carregue o script para fazer aquela marcação, esse script tem que aparecer na parte superior. Então, dessa forma, eu consigo saber se o script está carregando corretamente, se ele está executando a sua função da maneira que nós esperamos. Outra coisa, não se preocupe, porque essa tela que vocês estão vendo sobre o seu site, no momento que vocês estão testando, somente vocês conseguem visualizar. Tá? Outras pessoas que talvez estiverem navegando no seu site nesse momento, eles não visualizam isso porque você precisa estar logado na conta do Google Tag Manager para que essa tela seja apresentada para você. Se você estiver navegando e não for um usuário, não estiver logado no Tag Manager, você não enxerga essas configurações aqui. Pode ficar tranquilo que nesse momento o seu site não está sendo visualizado dessa forma por outras pessoas. Como eu saio dessa tela, volto novamente aqui no meu Google Tag Manager e sair do modo de visualização. Volto no meu site, vamos ver se ele volta ao normal. E está aí. Configurado, instalado o nosso Google Analytics através do Google Tag Manager. Hoje o Google considera uma das melhores formas de você fazer o seu gerenciamento das tags utilizando o Google Tag Manager. Tá? Futuramente eu vou gravar um vídeo falando sobre o problema de algumas conversões. Por exemplo, a conversão de clique no botão. Por que alguns sites ou algumas pessoas não conseguem fazer com que o evento de clique no botão funcione? Tá? O Google, de tempo em tempo, ele muda a versão do código de acompanhamento do Analytics. E nem sempre é informado isso a todos os usuários. Então o que acontece? O evento que carrega o clique do botão, ele está numa versão antiga do Google Analytics. E a versão que está rodando atualmente no Google Analytics é a nova. Então isso dá incompatibilidade de versões. Por isso que muitas vezes a conversão de clique no botão acaba não funcionando. Mas um vídeo mais para frente aí, alguns dias, ou talvez na próxima semana, eu vou gravar um vídeo falando somente por que e como resolver o problema de evento de clique no botão, onde você pode monitorar os cliques num botão que leva para uma API do WhatsApp. O que acontece quando você tem um botão do WhatsApp no seu site e a pessoa clica nesse botão, ele vai para a API do WhatsApp. Então, nesse momento, você não consegue monitorar as ações do usuário porque ele já está na API do WhatsApp. Então, é importante que você monitore as ações dele antes dele sair do seu site. Então, o evento de clique no botão vai ajudar você a monitorar o que acontece com o seu site, se algum usuário clicou no botão, se não clicou no botão. E para que isso funcione corretamente, é muito importante que você faça isso através do Google Tag Manager, porque se futuramente o Google Analytics ou o próprio Google vir a mudar o código, mudar a versão do Google Analytics, você não vai perder, ou o seu botão, o seu evento de clique de conversão não vai deixar de funcionar, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido muitas dúvidas, e se você quiser saber um pouco mais sobre o Google Tag Manager ou sobre o Google Analytics, pode deixar nos comentários. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook ou no YouTube, pode deixar seu comentário que em breve eu vou estar gravando outros vídeos mostrando um pouco mais sobre o mundo do Google e talvez até alguns vídeos falando sobre algumas estratégias de Google Ads. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.